Olá, alunos do quinto período, tudo bem? Mais uma aula, professor Rony, para a Faculdade de São Lourenço, né? Nosso portal. E eu parei na última aula falando sobre a ação civil ex delito. Ficou faltando algumas observações. Então nós vamos fazer o seguinte: abram aí no seu computador o PowerPoint da ação civil ex delito e vai lá no slide 7, tá? Foi da onde a gente parou, na ação civil ex delito. Qual que é a ideia da ação civil ex delito mesmo? Qual que é a ideia? Da vítima poder acionar o acusado, ou o responsável, né, melhor dizendo, pelo crime, para que tenha ressarcido seu prejuízo moral e ou material, tá? Essa ação civil ex delito a gente viu que ela pode ser manejada antes da apuração da responsabilidade criminal, concomitantemente à apuração da responsabilidade criminal e depois do trânsito em julgado da responsabilidade criminal, tá bom? Aqui no slide 7 eu já começo com algumas observações que ficaram da aula passada, então vamos lá. Sentença absolutória. Então o acusado foi absolvido. O acusado foi processado regularmente pela Justiça Criminal e foi absolvido com o trânsito em julgado. Vamos partir desse raciocínio. Esse é o cenário, esse é o pano de fundo. Foi processado, foi absolvido. Vamos mencionar as causas da absolvição por enquanto não. Pergunta imediata aí para vocês, para a prova N1. Cabe a ação civil ex delito, mesmo frente à sentença absolutória favorável ao acusado, transitada em julgado? Repetindo, cabe a ação civil ex delito, promovido pela vítima, mesmo no caso de sentença absolutória, transitada em julgado, obviamente em favor do acusado? Depende. Tá? Não é pelo fato do cidadão ter sido absolvido no âmbito da responsabilidade criminal que ele pode dormir sossegado, sabendo que não será objeto de uma responsabilidade civil, ou se vier a ser, o juiz vai indeferir. Não é por aí, tá? São responsabilidades distintas em 3 casos que nós vamos ver aqui, basicamente em 3 casos. O que ocorrer na absolvição, na responsabilidade criminal, se ocorrer da forma que eu vou mencionar, aí nós teremos fechadas as portas da responsabilidade civil. Não é? Então, a depender da sentença absolutória transitada em julgado, a depender como assim, professor? A depender da matéria que o juiz decidiu, da forma com que o juiz mencionou lá na parte dispositiva da sentença acerca dessa absolvição. Porque convenhamos, se for uma absolvição por falta de provas, cabe responsabilidade civil, né? Porque a vítima pode ter tido algum prejuízo no âmbito da responsabilidade civil. Então a absolvição mais genérica possível que nós temos é a absolvição por falta de provas, tá? Lá do Código de Processo Penal. Aí eu tenho a ação civil ex delito, sim. O artigo 386, que é um artigo assim muito importante lá do Código de Processo Penal, que define os parâmetros da sentença, e ele estabelece 3 situações que, se o juiz decidir dessas 3 formas, desse jeito, se ele consignar de forma expressa na sentença, absolutória, que houve uma
a absorção, que a absorção se deu por conta dessas, se deu da forma dessas três maneiras aqui que eu vou elencar para vocês. Se isso ocorrer aqui no 386, dessa forma, eu tenho fechado a responsabilidade civil. Eu tenho obstaculizado a responsabilidade civil. Não é possível que a vítima, diante desse tipo de sentença absolutória, pleiteie lá no cível verba de indenização ou verba reparatória por dano moral ou material, ou lucro cessante, o que seja. Não há possibilidade. Por quê? Porque uma vez decidido desta forma, que eu vou comentar aqui agora, está fechada as portas para a responsabilidade civil. Beleza? Então vocês têm que gravar esses três parâmetros. Vamos gravar esses três parâmetros, e uma vez que a gente grave esses três parâmetros, todas as outras hipóteses de sentença absolutória podem ser objeto de ação civil ex delito. Não é? Então é fácil eu gravar desse modo. Eu estabeleço esse limite aqui, eu delimito essas hipóteses. Se ocorrer essas hipóteses, não há possibilidade de responsabilidade civil. Ainda que a vítima se aventure numa ação civil, o juiz, quando analisar o conteúdo da sentença criminal, vai indeferir qualquer tipo de pleito indenizatório. É claro que a vítima pode se aventurar a distribuir uma ação civil ex delito, mas o resultado prático dela vai ser inviabilizado por conta do tipo de decisão. Três formas, tá? E todas as outras sentenças absolutórias estará, melhor dizendo, aberta a porta do cível. Não significa que o fato da porta da responsabilidade civil estar aberta, isso não significa que 100% das vezes que a vítima manejar uma ação civil ex delito, ela vai lograr sucesso em receber uma indenização moral, material, lucro cessante, imagem, o que seja. Não é isso, tá? Há a possibilidade. Pode ser que a vítima não consiga demonstrar para o juiz o real prejuízo material que ela sofreu. Ela está pleiteando ali um prejuízo material, não conseguiu liquidar, demonstrar qual foi o efetivo prejuízo material. Se não há prejuízo material, o pedido dela foi esse, então ela não vai ter sucesso nessa ação. O juiz vai julgar improcedente a ação civil ex delito, percebam? Porque ela não conseguiu delimitar o seu prejuízo, tá? Ou ela pode pleitear um dano moral, só que a responsabilidade penal que foi discutida é tão singela, né? Ou a participação da vítima foi muito importante para a ocorrência do crime, do resultado criminoso. A vitimologia explica isso, dentro da criminologia, participação da vítima no cenário criminoso, né? Até lá no artigo 59, nas circunstâncias judiciais do Código Penal, a gente tem verificado isso. As condições que a vítima se encontrava. Lá no artigo 59 a gente verifica isso de forma expressa, circunstâncias judiciais. Então pode ser que a vítima tenha concorrido de tal forma para a empreita criminosa que no âmbito de uma responsabilidade civil, a rigor, ela não merece nada, nem a título de dano moral. Não está fechada as portas, beleza? Mas não foi possível demonstrar o prejuízo moral, material, por alguma razão, que o juiz vai verificar só no caso concreto. Beleza? Será fechada a responsabilidade criminal, será fechada as portas da responsabilidade criminal em três situações. Vejamos. Prova da inexistência do fato. Se lá na seara criminal, na área criminal, o juiz criminal, analisando ali, sob o ponto de vista do contraditório, ampla defesa, sistema acusatório todo, né? Ainda com uma fase pretérita de inquérito policial, depois com a fase do processo penal, recursos, tal, o juiz e os tribunais entenderam, segundo o que ficou demonstrado,
que não há prova da existência daquele fato. Aquele fato não existiu, ficou provado. Não é que falta prova do fato, hein? Porque se faltar prova do fato, o cara pode ser absolvido por falta de provas, o acusado. Ainda temos aberta a porta da responsabilidade civil, não é? Aqui eu estou falando diferente. Eu estou dizendo que naquele processo penal ficou provado a inexistência do fato. Provou que o fato inexistiu. O fato não existiu. Pode ter sido uma sabotagem, uma montagem num circuito interno de TV, uma câmera de segurança. Então aquela câmera, aquelas imagens da câmera de segurança são falsas porque no dia e no horário do crime eu provo que o suposto autor do fato criminoso estava em outro local, em outra comarca, em outro estado, e eu tenho como provar isso. Tá bom? Se ficar provado que o fato não existiu, se houver prova disso, não é dúvida não, hein? Que dúvida sobre o fato, eu tenho absolvição por falta de provas. Beleza? Inciso 7º lá, 386. Aqui não, aqui tá eu estou provando, eu como advogado de defesa do acusado, eu provei para o juiz, convenci o juiz, convenci o tribunal que o fato não existiu. Tá? Aí fecha-se as portas da responsabilidade civil. Não é razoável? Claro que é, ué. Como é que eu vou pleitear a indenização sobre uma situação fática que sequer existiu? Então fecha as portas da responsabilidade civil. Não esqueçam que eu tenho que provar isso. A decisão tem que estar clara nesse sentido. Ó, ficou provado que o fato não existiu. Tá? Não é a dúvida sobre o fato, não. É que o fato não existiu. Beleza? Segunda hipótese. Eu vou provar para o juiz que o réu não concorreu para a prática da infração penal. Que o réu não participou do cenário criminoso. Que ele não estava lá na hora. Que ele não participou nem como mandante. Não teve nenhuma participação de menor importância. Não é dúvida, hein? E não é dúvida se o réu concorreu ou se não concorreu. Porque a dúvida absolve por falta de provas. É o contrário. Eu estou provando por A e mais B que o réu não concorreu para o crime. Se isso acontecer, é óbvio. Não há que se falar em responsabilidade civil. Ex delito. Não é? Segunda hipótese, então, que fecham-se as portas da responsabilidade civil. E a última e mais clara, mais latente, é a da responsabilidade quando o cidadão, o acusado, ele é absolvido face às excludentes de ilicitude, uma das 4 previstas ali no artigo 23 do Código Penal. E eu chamo a atenção da legítima defesa. Pode ser qualquer uma das 4. Mas o exemplo que guarda a melhor ressonância é o da legítima defesa, né? Então eu matei alguém para me defender. Não vou ser processado no âmbito criminal. Se for processado, vou ser absolvido. E se a sentença absolutória, olha aí, consignar de forma expressa que eu estou sendo absolvido, face o exercício da minha legítima defesa, os termos do artigo 23 do Código Penal, se isso ficar consignado, eu tenho que as portas da responsabilidade civil estão fechadas, tá? Vamos lá, próximo slide. O Nestor traz muitas outras variantes, ele é bem exaustivo no tema, mas não dá para a gente enfrentar todas aqui. Então, se a gente enfrentar essas que eu disponibilizei aqui no slide 8, elas servem de parâmetro para as demais. Até porque eu já sei quais são as 3 hipóteses que uma sentença absolutória criminal vai fechar as portas da responsabilidade civil, não sei. Então todas as outras vai ser possível a ação civil ex delito. Basta eu, vítima, demonstrar. Tá bom? Porque nessas 3 primeiras que nós acabamos de estudar, não adianta nem eu tentar demonstrar.
O juiz não vai nem apurar, tá? Vamos lá. Decisão do arquivamento do inquérito policial. Fui objeto da investigação, eu fui indiciado pela suposta prática de um crime X. O delegado concluiu as investigações da seguinte forma, ó. Investiguei aqui o fulano de tal, indiciado fulano de tal, mas faço as minhas investigações, estou pedindo o arquivamento do inquérito policial porque eu não verifico prova aqui para que essa pessoa seja submetida a um procedimento de ação penal. A suspeita foi suficiente para a instauração de inquérito, mas aqui, durante a minha investigação como delegado, eu estou concluindo pela falta de provas. Estou pedindo arquivamento por falta de provas. Tá? Esse tipo de pedido de arquivamento, essa representação do delegado ao juiz de direito, solicitando o arquivamento dos autos de inquérito policial, e eventualmente até o Ministério Público fazendo, com vista dos autos, requerendo ao juiz o arquivamento do inquérito policial em consonância com o delegado de polícia, por falta de provas, assim, de forma genérica, nesse caso eu tenho a possibilidade de uma ação civil ex delito. Nem que for apurar um dano moral, tá? Mas eu tenho. Então, resumindo, esse primeiro item. Se o juiz de direito decidir pelo arquivamento dos autos de inquérito policial, seja por representação do delegado ou requerimento do Ministério Público, e o juiz arquivar os autos de inquérito policial de forma genérica, por falta de provas, isso que é arquivar de forma genérica, essa decisão de arquivamento de inquérito policial autoriza, mesmo depois de transitado em julgado, uma ação civil ex delito. Que eu posso ter sofrido uma série de intempéries de moral, eventualmente até material, os gastos que eu tive, né, a minha moral ficou abalada, etc., por conta do inquérito. Então eu posso apurar esse prejuízo no âmbito de uma ação civil ex delito, tá? Eu, suposta vítima, né? Suposta vítima, tá? Tanto o acusado, aqui o indiciado, vai ter direito a uma ação de indenização, quanto a vítima, né? Se a vítima que pleiteou uma investigação de inquérito de um cidadão que supostamente teria praticado um crime contra ela, mas não conseguiu fazer a prova, mesmo assim ela tem direito a uma indenização. Porque pode não ter apurado a responsabilidade criminal, mas pode ter ficado algum prejuízo de âmbito civil. Basta ela demonstrar isso, tá? Então eu falei aqui, eu acabei misturando dois institutos, que é o acusado, que teve uma sentença de arquivamento de inquérito policial genérica por falta de provas. Se ele quiser, ele pode processar o Estado? Pode, demonstrando prejuízo. E até a vítima, hein? A vítima que tentou, na via do inquérito policial, angariar provas para futuramente esse cara ser denunciado, e ele não foi, porque o próprio inquérito policial foi arquivado, mas arquivado de forma genérica, a vítima, já que foi arquivado de forma genérica, a vítima pode falar assim, não consegui a responsabilidade criminal, mas posso demonstrar para o juiz meu prejuízo no âmbito civil, tá? Pode acontecer. Beleza? Observação 1. Olha a observação número 1 aí. Ó. Se o juiz de direito, ainda em sede de inquérito policial, ele manda arquivar autos de inquérito policial. Manda arquivar autos de inquérito policial. E justificando a sua decisão de arquivamento. Ele cita as 3 hipóteses que nós citamos que inviabilizam a ação civil ex delito o conteúdo da decisão de arquivamento dos autos de inquérito versa sobre isso, ó. Estou arquivando autos de inquérito policial face o suposto indiciado, face o indiciado ter se valido da legítima defesa clássica,
que ficou notoriamente comprovada, ainda que em sede de inquérito policial. Estou arquivando os autos de inquérito policial por uma legítima defesa clássica. Eu, juiz de direito. Se esse conteúdo tiver na decisão, absolver por falta de absolvição por exercício da legítima defesa, não pode a vítima agora manejar uma ação civil ex delito. Falar assim, eu não consegui a responsabilidade criminal, mas agora eu vou tentar no civil. Não pode. Da mesma forma, ficar provada a inexistência do fato e ficar provado que o réu ou o acusado não concorreu para a prática criminosa. Nessas três hipóteses, mesmo que não seja objeto de uma sentença pós-instrução, seja objeto de uma sentença inicialmente ali, uma decisão de arquivamento de inquérito policial, mas que contenha, que o juiz de forma expressa venha a consignar uma dessas três hipóteses, fecha-se a porta da responsabilidade criminal. Perdão. Fecha-se as portas da responsabilidade civil no âmbito da ação civil ex delito, tá bom? Olha as outras ali, mais fáceis, né? Decisão de extinção da punibilidade. Por exemplo, prescrição, perempção, litispendência, inciso 4º do artigo 107. Se isso acontecer, exemplo, prescrição. Prescreveu o crime, o juiz está absolvendo o cidadão, sentença absolutória, face à inoperância do Estado pela prescrição. Sentença absolutória. Pode a vítima manejar a ação civil ex delito? Pode. Não está dentro das três hipóteses que eu acabei de citar. Basta a vítima demonstrar. Não está fechada as portas da responsabilidade civil. Basta a vítima demonstrar o seu prejuízo. Ela vai ter trabalho para isso, né? Porque ela não tem título, não tem nada, né? Não tem título executivo. Mas ela vai ter que demonstrar num procedimento ordinário, lá no civil, o seu real prejuízo. Mas pode. Lei nova que não considera mais o fato criminoso, né? Uma novatio legis in melius, que veio no mundo jurídico, uma lei ordinária, para retirar um tipo penal lá do Código Penal. Então o cara está respondendo o processo penal, ou mesmo foi condenado por aquele crime. Veio a lei nova e tirou aquela figura típica do ordenamento jurídico. Criminalmente ele vai ser absolvido por uma novatio legis in melius, não é? A vítima pode manejar a ação civil ex delito? Pode. Não está dentro das três hipóteses que eu falei, então pode. Ela vai ter que demonstrar o prejuízo. Tá? Exemplo aí, bigamia ainda é crime pelo Código Penal. Tá com os dias contados. O direito penal não tem nada com isso, não. O direito penal vai proteger aí a vítima de futuro, de um caso de estelionato, né? Provavelmente um falsário, um estelionatário aí. Mas o casamento em si é uma irregularidade civil. É um ato ilícito civil, com sanções nos direitos e das obrigações. Né? Sanções de indenização, obrigação de fazer, não fazer. Tá? Beleza. Anistia, institutos da anistia, graça, indulto. Anistia, graça, indulto. Lembrando que a graça é um indulto individual. E o indulto ele é sempre coletivo. Cabe, o cidadão foi beneficiado por um decreto presidencial que concedeu aí indulto. Responsabilidade criminal, ele está quites. Cabe responsabilidade civil ex delito pela vítima? Cabe, só ela demonstrar. Observação agora do Tribunal do Júri. Eu coloquei um aviso lá para vocês no portal de uma decisão no início desse ano do Supremo Tribunal Federal. Está pendente de julgamento ainda o relator, o ministro Barroso, que acabou aquela execução antecipada da pena na segunda instância, né? O cara era condenado em segunda instância, já podia expedir guia de cumprimento de sentença. Acabou isso. Agora, se tiver recurso pendente, extraordinário, especial, ou se ele precisar de ser preso na preventiva, ele vai ser preso na preventiva, provisoriamente. Não tem mais a execução antecipada, não é? A rigor é rigor, vigora o princípio geral da inocência,
E, via de regra, a pessoa tem que aguardar o julgamento em liberdade. Só se precisar dele ser preso na preventiva no 312 do Código de Processo. Aí continua valendo a regra geral. Mas e as decisões do júri? O júri é soberano nas suas decisões. Quando ele decide ali na primeira instância, o tribunal não pode modificar essa decisão acerca da culpabilidade. Então, a decisão do júri seria o suficiente para deixar o cara já encarcerado, lá na primeira instância. Entendeu? Saiu a sentença, condenação. Vai cumprir pena direto? Vai. Essa decisão de condenação vai ser cumprida imediatamente? Vai. Mas o Supremo está questionando isso. Existe um recurso extraordinário aí, ó. 12.35.340. O Rex tá questionando se é possível aqui a execução antecipada da pena das decisões de primeira instância do Tribunal dos Júris. O Supremo ainda vai decidir isso, tá? Sobre o Tribunal do Júri e a ação civil ex delito. Se os jurados absolverem o acusado por legítima defesa de forma expressa, então vai ter um quesito específico. O jurado absolve o acusado pelo uso da legítima defesa. Se isso acontecer, e os jurados absolverem dessa forma, está fechada as portas da responsabilidade civil, tá? Agora, se os jurados absolverem por falta de provas, sem mencionar mais detalhes, dizer que absolve o acusado por falta de provas, aí está aberta ainda as portas da responsabilidade civil, tá bom? Próximo slide. Prescrição, prazo prescricional da ação civil ex delito, 3 anos, lá no Código Civil, tá? Artigo 206, parágrafo 3º. Prescrição. Contagem do prazo a forma de contagem do prazo é a forma penal. Inclui o dia do fato, como o primeiro dia do prazo prescricional, exclui o último, tá bom? Forma do artigo 10 do Código Penal. Então, quanto tempo prescreve a ação civil ex delito? 3 anos, tá bom? 3 anos a contar aí do fato, tá bom? Eu posso contar aí o prazo prescricional da data dos fatos, ou se eu tiver processo penal em andamento, esperar o andamento da ação penal, tá? Porque dependendo da conclusão vai contar o prazo aí de prescrição de 3 anos pós o trânsito em julgado, tá? Forte abraço, tudo de bom. Vem cá, dá tchau pro pessoal, vem cá. Vem cá, dá tchau. Ó, chegou uma surpresa aqui bem no final da aula, gente. Papai, Olha lá, dá tchau pra todo mundo lá, os alunos. Olha lá a câmera lá. Tchau, gente. Até a aula 2, que é já já. Um beijo, manda um beijo. Um beijo. Tchau. Vou fechar aqui.